Giane, eu sou diretora técnica aqui do Instituto Princípia, e é uma grande alegria e honra sediar este evento, que é Física para Todos, elaborado pelo professor Daniel, que trouxe esse evento para cá. Isso nos traz muita, como eu disse, alegria mesmo. Vocês são, em nome da diretoria do Instituto Princípia e de toda a equipe que aqui trabalha, eu dou as boas-vindas a vocês. Bom, estou falando do Instituto Princípia, né? O que é o Instituto Princípia? Ele é uma fundação sem fins lucrativos, privada, e que atua desde 1951 em assuntos ligados à ciência, ligados, principalmente, começou com o desenvolvimento de pesquisa em física, e depois se alargou agora para outras áreas da ciência, de modo geral. E a gente tem hoje 3 linhas de atuação. Uma delas é a Escola de Talentos, que é uma inserção antecipada de alunos com altas habilidades em pesquisa em nível de, acadêmico de institutos de pesquisa tipo Unicamp e USP. Então, essa é uma linha ligada ao ensino. Tem a linha ligada à pesquisa, que são os eventos de pesquisa, que são realizados aqui por vários grupos de pesquisa internacionais, inclusive. Algumas colaborações internacionais de experimentos, né, internacionais realizam as suas reuniões periódicas aqui. E a terceira linha, que é essa que a gente está vivendo hoje, que é da divulgação científica, e que a gente, neste âmbito, desenvolve várias atividades. Então, por exemplo, a gente tem aqui a agenda de maio e junho, a gente já está avançado em junho, então a próxima atividade vai ser essa última aqui, 27, no Cinema Científico, que é no topo da Amazônia. É um documentário muito interessante sobre um grupo de pesquisa da USP, de zoologia, que fez um acampamento na Amazônia para estar estudando as espécies que lá tem, fazer recolhimento de materiais, tudo. E esse cinema científico, a gente pega filmes que têm um cunho científico e convida pessoas para estar conversando sobre esse filme logo após a apresentação. Então, neste caso, nessa sexta-feira, né, vai estar aqui o professor responsável pelo projeto e também o cineasta que fez o filme. Então, promete ser uma discussão bem interessante. Além disso, a gente tem, periodicamente, observações do céu. Então, sempre, em todo evento desse tipo aqui, Física para Todos, ele é seguido de uma observação do Sol, no caso, porque está de dia, né? Quinta-feira, a gente fez a observação da Lua, que era dia dos namorados, aí teve um evento de coral aqui, e depois uma observação da Lua. A gente ficou até 11 horas ali vendo a Lua. Então, essa é também uma das atividades que a gente tem, além das palestras, né, e o Física para Todos. Essa agenda aqui até o final de junho. Julho, que é mês de férias, a gente vai estar fazendo, na primeira semana de julho, um festival de cinema científico, e na terceira semana tem um ciclo de palestras para a terceira idade, que é um evento que a gente faz em parceria, na verdade é organizado pelo professor Éder, do IAG da USP, ele realiza lá esse ciclo, e aqui também. Uma vez é lá, outra vez é aqui. E em julho vai ter, aqui vai se falar sobre galáxias, sobre o sistema solar e sobre a previsão do tempo na Terra. Então, esses 3 temas que vão ser abordados. Bom, estou falando aqui para dar uma ideia um pouco mais geral e pictórica do que é o Princípia, que atua, deixa eu falar, neste domo aqui, no casarão, que é tombado, e no prédio com aquele trapézio, uma parede com trapézio de vidro, são os 3 prédios nos quais o Instituto Princípia atua, trabalha, né? Então, vai seguir agora
um pequeno vídeo institucional que dá a ideia de tudo. E logo após o vídeo, o professor Daniel vai fazer a apresentação do projeto e da palestrante. Boa palestra a todos. O Instituto Princípia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o You Science, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, gente, bom dia a todos. Eu sou o professor Daniel Cornejo, do Instituto de Física da USP. Alguns já me conhecem aqui, já me viram em outras oportunidades. E eu sou responsável por esse projeto que se chama Física para Todos, que já tem vários anos de existência. Esse ano, o ano passado, a gente começou a fazer essas apresentações aqui no Instituto Princípio, que foi uma coisa maravilhosa, porque vocês podem ver a beleza desse lugar aqui. E a ideia do projeto é apresentar aspectos da física, aplicações da física que sejam relevantes e que mostrem esse vínculo que existe entre uma ciência dura e a própria sociedade, certo? Nessa oportunidade, a gente tem a presença da professora Luciana Risso, sim, que ela é especialista em física da atmosfera. Ela é doutora pelo Instituto de Física da USP. Ela fez um pós-doutorado no National Center of Atmospheric Research nos Estados Unidos. Depois ela participou como professora, ela foi professora da Universidade Federal de São Paulo durante vários anos, e a partir de 2022 ela é professora do nosso Instituto de Física lá na USP. É uma voz autorizada para falar sobre física da atmosfera, sobre poluição, sobre muitos problemas que estão acontecendo no nosso planeta, certo? E ela vai nos oferecer a palestra de hoje. Então, passo a palavra para ela. Muito obrigado. Obrigada, Daniel, pela apresentação. É uma alegria estar aqui falando para vocês, junto com nossos estudantes também da disciplina de Introdução à Física Atmosférica. Então, vamos conversar um pouco sobre a física das mudanças climáticas. Então, primeiro vamos conversar sobre o que a gente tem observado, né? Quem acha que hoje está frio demais? Frio demais? Será que é um frio fora do normal? A gente está no outono, indo para o inverno, né? Então, assim, hoje, quando a gente chegou aqui umas 10 da manhã, devia estar perto de 10 graus. Será que isso é frio demais? Para São Paulo, para esse local, para essa estação do ano? Agora, alguém lembra do verão passado, da primavera passada? Será que estava calor demais? Mas fora do normal? Tá. Como é que, será que a gente pode... Bom, deixa eu botar aqui mais um exemplo, né? Indo mais para trás, né? Seus pais, seus avós devem ter falado para vocês, ou vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? São Paulo, terra da garoa, né? São Paulo tinha esse apelido, né? Porque tinha uma garoinha persistente que entrava, principalmente no final da tarde, um chuvisco, né? Uma chuvinha fraca que acontecia de maneira muito frequente e que hoje não está acontecendo mais, ou acontece com menor frequência, né? Então, eu estou convidando vocês aqui a pensar, né, sobre a nossa percepção sobre o tempo
e sobre o clima, que são coisas diferentes. Inclusive, tem um pôster lá fora explicando a diferença entre o tempo e o clima, né? Agora, será que a gente pode confiar na nossa percepção e na nossa memória, né? Então, a nossa percepção sobre conforto térmico, sensação térmica, tem a ver com a nossa regulação térmica, com o nosso termostato, né? A maneira, os mecanismos bioquímicos que o nosso corpo tem de se manter numa temperatura adequada, né? Então, aí já tem um problema, que à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso termostato vai mudando, né? Então pode ser que a gente vá ficando sentindo mais frio ou menos frio, né? Então aí tem um problema na percepção. E a outra questão é também que a gente tem a tendência, né, de ter uma memória meio comparativa, né? Se está quente, se está frio. Então algumas coisas marcam, né, a nossa memória, enfim. Então a gente não pode confiar só na percepção e nem perguntar para a sua avó se ela acha que estava mais quente ou mais frio. A gente precisa de dados. Então, vamos aos dados, né? Então, esse gráfico aqui mostra para vocês várias coisas. Na verdade, as linhas estão mostrando o que seria o normal para São Paulo. E as barras estão mostrando qual que era a temperatura observada no ano de 2024, para cada mês. Tá? Então, a gente pode, quantitativamente, de maneira objetiva, identificar, por exemplo, setembro de 2024 salta aos olhos, né? Veja como a temperatura média daquele mês foi muito superior ao que é o normal, que é representado pelas linhas, né? E esse normal, então, é uma média feita num longo período de tempo, pelo menos 30 anos. Né? Esses dados foram coletados na estação meteorológica do IAG, da USP, que fica lá na Água Funda, que é a estação meteorológica que está há mais tempo em operação aqui na região metropolitana de São Paulo. Né? Então, vocês vejam lá, ela foi fundada em 1932 e continua em funcionamento até hoje, gerando uma série histórica de dados que é muito importante para a gente fazer investigações, né, sobre a mudança do clima. Então, realmente, setembro de 2024, se vocês lembrarem disso, a gente passou por ondas de calor, né? Que mais que a gente tem percebido? Em relação à chuva, né? Em São Paulo, a cidade está mudando, né, de ser a terra da garoa para a terra das tempestades. Então, o que a gente tem observado com base em dados quantitativos? Né? Que a frequência de chuvas moderadas e intensas está aumentando ao longo dos anos. Então, a gente vê ali na década de 50, tinha pouquíssimos eventos, né, de chuva muito forte, daquelas que causam muitos transtornos aqui para a nossa cidade impermeabilizada. Né? E, na última década, por exemplo, a gente teve 20 eventos desse tipo. Então, a gente vê que alguma coisa está mudando. Né? Agora, não é só em São Paulo, a gente pode ampliando então um pouco esse escopo. Né? Vou destacar aqui a onda de calor que a gente passou em setembro e outubro, na primavera, né, do ano passado, onde as temperaturas no estado de São Paulo inteiro ficaram até 7 graus Celsius acima do normal. 7 graus Celsius é muita coisa. E a gente sentiu isso na pele. Né? Então, aqui em São Paulo, a temperatura chegou a 36,4 graus Celsius. Né? E essas ondas de calor têm ficado cada vez mais frequentes. A gente tem observado esses eventos que a gente chama de eventos extremos acontecendo de maneira mais frequente. Tá? Ampliando... e o ano de 2024 foi um ano realmente muito estranho, né? Muito fora do normal. Se a gente pensar que nesse ano teve, ao mesmo tempo, uma seca sem precedentes na Amazônia, onde se teve populações ribeirinhas isoladas, porque eles se locomovem com barcos. Então, 2024 teve uma seca intensa na Amazônia e teve chuva no deserto do Saara. São contrastes assim que mostram o quanto esses eventos extremos estão acontecendo em maior frequência, com maior intensidade.
Então, fenômenos que na variabilidade climática natural aconteciam a cada 100, 200 anos, agora estão acontecendo a cada 20 anos, a cada 5 anos. Né? Então, alguma coisa está mudando no nosso planeta, no sistema climático do nosso planeta. Então, aqui, eventos extremos que também favorecem a ocorrência de incêndios florestais. Então, isso aqui também é do ano passado. Né? Essa fumaça toda de queimadas, né, atingindo grandes cidades, também trazendo danos para a saúde das pessoas. Né? Então, tem alguma coisa mudando. A inundação, o desastre climático que aconteceu no Rio Grande do Sul também foi no ano passado. Então, vejam quantos extremos a gente está presenciando. Então, isso é uma realidade, isso está acontecendo hoje, não é algo para o futuro. Né? Isso, na verdade, está acontecendo no mundo inteiro. Então, esse gráfico aqui está mostrando uma evolução da temperatura média no planeta inteiro. Né? Então, é a média de toda a temperatura monitorada em todo o planeta, considerando áreas oceânicas, áreas continentais, né? A média de tudo. Então, esse gráfico está mostrando para a gente que, no ano de 2024, pela primeira vez, a gente atingiu a marca de estar 1,5 graus acima do período pré-revolução industrial. Né? Então, a gente vê um aumento consistente da temperatura média do planeta, que então, se elevou em 1,5 graus em apenas 150 anos, algo dessa ordem de tempo. Né? Aqui eu mostro para vocês uma ilustração. Né? Então, vocês estão vendo a temperatura, esses ciclos estão mostrando a temperatura em cada mês do ano, desde ali, agora, do início do século XX. Então, vocês vão vendo que as linhas vão se afastando do círculo. Né? Claro que a gente tem aí variações de um ano para o outro, que são naturais, né? Mas, para além dessas variações naturais, a gente vê um aumento consistente. Então, aqui a gente pode ver também a amplitude de variação. Né? Em 1880, a amplitude era pequena. Aí, em anos mais recentes, a gente vê essa amplitude de variação maior. Então, isso tudo está apontando para a gente que estamos observando, percebendo concretamente, a olho nu, que tem alguma coisa mudando. Né? E está mudando numa tendência de longo prazo, o que é diferente de eu dizer, por exemplo, hoje está muito frio. Entrou uma frente fria, derrubou a temperatura. Isso é da variabilidade natural do tempo e do clima. Mas, quando a gente fala de uma mudança no clima, eu estou falando de uma mudança consistente, uma tendência que persiste ao longo de décadas, né, ou séculos. Né? Então, é o que a gente está observando, uma mudança climática, efetivamente, para além do zigue-zague, né, da variabilidade natural que pode acontecer. A ocorrência de eventos extremos está ligada a esse aumento consistente da temperatura. Então, o sistema terrestre está aquecendo de uma maneira geral. Né? Então, essa energia que está sendo armazenada aqui no sistema terrestre, às vezes ela se concentra num ponto só do planeta, e aí você tem mecanismos, né, do sistema terrestre que vão querer distribuir essa energia. Né? Então, isso faz com que esses eventos extremos acabem ficando mais frequentes. Né? Então, como eu falei para vocês, eventos que às vezes tinham uma probabilidade muito pequena de acontecer, aconteciam ao longo dos séculos, mas com uma frequência muito pequena, agora estão acontecendo de maneira mais frequente. E isso é uma consequência desse aquecimento, desse calor, dessa energia que está sendo retida no sistema terrestre. E não é só a temperatura que está aumentando, né? Tem outros sinais que a gente também observa no planeta. Então, a gente tem o aumento da temperatura não só do ar, mas também dos oceanos, da superfície dos oceanos. A gente tem também o aumento do nível do mar, derretimento de geleiras e assim por diante. Tudo de uma maneira consistente, né? Confirmando o efeito que teria, né, um aquecimento do planeta como um todo. Né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a física, onde é que entra a física nessa história. Então, a física entra
no sentido de investigar as engrenagens do planeta, entender como que o planeta funciona. Mas os físicos não fazem esse trabalho sozinhos. Tá? Então, os problemas relacionados ao funcionamento do sistema terrestre, eles são, por natureza, interdisciplinares. A gente é que tem mania de colocar o conhecimento em caixinhas, mas a natureza não é assim. Na natureza está tudo misturado. Inclusive, a gente precisa de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes formações e pontos de vista diferentes, para a gente conseguir abarcar e compreender um sistema complexo como é o sistema terrestre, né? Então, os físicos contribuem nesse sentido, de entender como o planeta funciona, né? E, por exemplo, responder essa pergunta. Verificamos que o clima está mudando, tem alguma coisa mudando. Por quê? Então, a gente ajuda a explicar isso. Então, nós conhecemos hoje, e muitos físicos contribuíram para construir esse conhecimento, né? Conhecemos hoje o efeito, né, que tem a nossa principal fonte de energia, que é o Sol, iluminando o planeta, transferindo energia para o planeta. Essa entrada de energia vai desencadear uma série de processos na atmosfera, que é um fluido que cobre o nosso planeta, né? Então, a atmosfera é um gás. Se esse gás recebe energia, e a gente tem, por exemplo, um aquecimento diferencial, né? Então, por exemplo, a região do Equador recebe mais energia do que as regiões de latitude mais alta, perto dos polos, né? Então, esse aquecimento diferencial do planeta vai gerar correntes, vai gerar movimento, né? Então, o que eu estou mostrando nessa animação para vocês são algumas dessas correntes de circulação principais que acontecem no nosso planeta, pensando na circulação geral da atmosfera, né, global. Essa circulação, então, é regida por equações que a gente conhece bem, né? Que eu escrevi elas aqui embaixo. Não vou entrar em detalhes, mas são as equações, então, que permitem que a gente consiga descrever, né, em equações esse movimento, consiga explicar por que o vento circula de uma determinada maneira, consegue explicar as estações do ano e assim por diante, né? A gente pode colocar essas equações dentro de um modelo matemático também. É uma ferramenta que a gente usa bastante. Então, como é que funcionam esses modelos matemáticos? A gente pega o planeta Terra e divide em várias caixinhas. Dentro de a atmosfera, né, do planeta divide em várias caixinhas. Dentro de cada uma dessas caixinhas, a gente representa os processos físicos, químicos, que acontecem com o ar naquela caixinha, né? Então, em cada caixinha dessa, pode receber calor, pode fornecer calor para outra caixinha. Você pode ter, por exemplo, condensação de vapor d'água e formar uma nuvem dentro daquela caixinha. Você pode ter a entrada de mais ar dentro daquela caixinha, que vai aumentar a pressão naquela caixinha. Então, todas essas mudanças que acontecem são governadas por um conjunto de equações que a gente conhece bem, né? E essas ferramentas, esses modelos matemáticos, são importantes. Né, a gente usa modelos em várias situações, né? Uma das funções é até para a gente validar o nosso conhecimento. Então, a gente tem aquele conjunto de equações. Será que ele explica tudo, né? Essa é uma questão. Então, a gente pode contrapor as simulações que a gente faz com esse modelo com as observações. E a gente vê que esses modelos reproduzem as observações, né? Então, ou seja, a gente vai ganhando confiança de que todos os processos importantes estão representados naquele modelo, né? Então, no momento que você tem um modelo e confia nele, você também pode fazer projeções para o futuro. Você pode investigar processos. O modelo matemático é como um brinquedo, onde você pode ligar e desligar processos que acontecem no sistema terrestre. Então, eu tenho aqui um modelo que simula o que acontece na Terra. E se eu deixar o Sol mais forte, o que acontece? E se eu deixar o Sol mais fraco?
né? Então, são brincadeiras que você pode fazer ligando e desligando botões nesse modelo matemático e prever o que vai acontecer no futuro, prever ações que o homem pode fazer para, por exemplo, diminuir esse aquecimento que a gente tem observado, né? Então, modelos climáticos globais são ferramentas muito importantes que a gente usa também. E esses modelos, né, até para validar, para ter certeza de que eles estão funcionando bem, eles dependem fundamentalmente de observações, né? Então, a gente tem uma rede global de monitoramento do sistema terrestre muito desenvolvida nos dias de hoje, né? Então, vocês vejam, aquele mapa ali está mostrando os pontinhos, cada pontinho daquele é uma estação meteorológica de superfície, que está monitorando continuamente temperatura, pressão, vento, etc. Para além disso, a gente tem também o monitoramento orbital via satélite, né? Então, tem uma constelação de satélites girando em torno da Terra e fornecendo informações para a gente sobre a superfície, sobre a atmosfera, né? E para observações do passado, do que aconteceu no passado, a gente conta com outras técnicas especiais relacionadas ou a anéis de árvores, que dão indicações para a gente de como era o clima no passado, e também testemunhos de sedimentos, testemunhos de gelo, que também guardam informações do passado, né? Então, com esse conjunto de informações, de dados concretos, e usando os modelos matemáticos, a gente consegue ter uma boa ideia de como funciona o balanço de energia do nosso planeta, né? O que é o balanço de energia? Balanço é a gente contabilizar tudo que entra e tudo que sai, né? Se o nosso planeta, se a gente está observando que o nosso planeta está aumentando a temperatura, então deve ter um desbalanço aí, né? Então, talvez esteja entrando uma certa quantidade de energia que não está conseguindo sair, porque o sistema está aquecendo, né? Então, a gente tem um desequilíbrio aí. Então, para a gente caracterizar esse desequilíbrio, entender qual é a causa por trás desse desequilíbrio, a gente precisa quantificar cada processo que acontece nessa entrada de energia no sistema terrestre e saída, né? Então, a gente tem o Sol como a nossa principal fonte de energia, que ilumina a Terra, e ele precisa atravessar a atmosfera. Ele não chega aqui, a energia do Sol não chega na superfície como ela veio. A energia do Sol vai interagir com os componentes que estão na atmosfera. Vai interagir com as nuvens, com os gases e com as partículas que lá estão, né? Bom, mas, enfim, uma parte da energia do Sol atinge a superfície da Terra e a Terra vai responder emitindo energia também, tá? Todo corpo a uma temperatura acima do 0 Kelvin, né, o zero absoluto de temperatura, todo corpo irradia calor. Tá? Nós aqui irradiamos calor, a gente irradia uns 100 watts, um corpo humano aproximadamente. Então, a grande massa de rocha e água, que é o planeta Terra, também, recebendo essa energia do Sol, irradia calor, né? Então, a gente tem a entrada de energia do Sol e a saída de energia que a Terra emite, né? Então, se entrar mais do que sair, ou se sair menos do que entrar, a gente tem um desbalanço. A gente está retendo energia no sistema terrestre. Então, a gente utiliza todo aquele sistema, aquela rede de observações que eu falei para vocês, e os modelos climáticos, para quantificar o quanto de energia é refletida, absorvida em cada uma dessas etapas, né? E aí a gente também, pensando nisso, né, pensando em compreender as engrenagens do sistema terrestre, né? A gente tem que levar em conta todos os fatores que poderiam levar a uma mudança no clima, tá? Então, tem fatores que naturalmente poderiam levar a uma mudança do clima, né? Como já aconteceu no passado geológico do planeta.
Então, o movimento de placas tectônicas pode mudar, né, a proporção, a distribuição de continente e água no planeta. Isso vai mudar as trocas de calor no planeta, então muda o clima. A gente pode ter variações na atividade solar. Então, o nosso Sol ele não emite uma quantidade constante de energia, ele passa por ciclos, às vezes de maior atividade, de menor atividade. Como ele é a nossa principal fonte de energia, é claro que ele pode causar mudanças no clima, né? Parâmetros orbitais da Terra. Então, a Terra gira em torno do Sol, mas o ângulo com que ela faz esse movimento varia ao longo do tempo, né? Só que esse movimento varia em ciclos que demoram dezenas de milhares de anos para acontecer, né? E a mudança que a gente está observando agora tem acontecido numa escala de tempo de 150 anos, né? Então, a gente considera todos esses fatores naturais, né? Mas isso não explica essa mudança que a gente está observando numa velocidade tão rápida. Esse gráfico aqui está mostrando para vocês a temperatura média do planeta estimada para o período do Holoceno, que é um período que vai até cerca de 11 mil anos atrás. Então, aqui a gente tem o presente, né, o ano zero, e ali voltando para trás o passado, né? Então, eu tenho dois gráficos aqui, né? O de cima é o gráfico completo, o de baixo é um zoom naquele período final, tá? Então, o começo do Holoceno, né, coincide mais ou menos com a Revolução Agrícola, quando as populações humanas então, começaram a se assentar e produzir alimentos. 12 mil anos também é quando os lobos se aproximaram da gente, né? E o início do Holoceno foi marcado pelo fim de uma era glacial, da última era glacial que o planeta viveu, quando a temperatura média global era cerca de 4 graus mais baixa do que é hoje, né? E aí a gente observa aqui nesse gráfico aqui de baixo que nos últimos 2 mil anos a gente teve uma condição de temperatura razoavelmente constante, né? E que, inclusive, essa estabilidade no sistema climático do planeta, com certeza, contribuiu para que a espécie humana proliferasse dessa maneira, realmente tomando conta de tudo, né? A gente pensa, há 12 mil anos atrás, o Homo sapiens era só mais um animal, no meio de toda, né, de toda a fauna e flora que existia no planeta. E aí a gente pode dizer que essa estabilidade climática com certeza contribuiu para que a gente se desenvolvesse e chegasse onde a gente está hoje, né? Mas nós, enquanto humanidade organizada, se a gente pensar nas civilizações, a gente não experimentou nenhum período em que a temperatura tivesse muito distante do que a gente experiencia hoje, né? E aí o que aconteceu aqui perto do ano zero? Vocês vejam que o gráfico, de repente, dá uma subida numa escala de tempo muito pequena, né? Então, em cerca de 150 anos, a gente aumentou 1,5 graus a temperatura média global. É uma mudança muito rápida. As mudanças naturais relacionadas aos parâmetros orbitais, né, da Terra girando em torno do Sol, como eu falei para vocês, são fatores que influenciam o clima, mas que demoram dezenas de milhares de anos para acontecer. Então, essa mudança tão rápida que a gente está observando não tem explicação se eu considerar apenas os fatores naturais, né? Então, a gente descarta esses fatores naturais, colocando de maneira melhor, a gente quantifica o efeito desses fatores naturais e percebe que eles não são suficientes para explicar a mudança que a gente está vendo, né? Então, sobra para a gente investigar os fatores antrópicos, ou seja, as mudanças que o próprio homem tem feito no sistema terrestre e que podem explicar essa mudança que a gente está observando, né? Então, a gente observa alterações na composição química da atmosfera, né? E se eu mudo o que tem na atmosfera, eu vou influenciar a maneira como a energia do Sol interage com a atmosfera, a maneira como a Terra emite energia de volta para o espaço,
né? Então, essa camada atmosférica, ela não é transparente para a energia, ela interage com essa energia. Tá? Isso é fácil até da gente perceber, né? Imagina um dia de sol, calor e tal, aí passa uma nuvenzinha em cima. A gente sente que refresca, né? Então, a presença da nuvem ali está modificando a maneira como a energia do Sol, no caso, está interagindo, não está atingindo a superfície diretamente, então dá uma refrescada, né? Então, qualquer mudança que eu fizer na camada da atmosférica vai influenciar esse balanço de energia, né? Quantificando o que entra e o que sai. E onde é que a gente está modificando a composição da atmosfera? A gente está aumentando a concentração dos chamados gases de efeito estufa, que eu vou definir aqui para vocês. Então, esse gráfico aqui mostra, né, então, o presente está aqui e mostra esse aumento muito intenso e muito veloz, né, na concentração do dióxido de carbono, que é um dos gases de efeito estufa, né? Então, você vê, desde 8.000 anos atrás, a concentração era razoavelmente estável, e nos últimos 150 anos, de repente, a gente vê isso aumentar numa proporção, numa velocidade muito rápida, né? Que coincide com o início da Revolução Industrial, certo? Foi quando a gente começou a queimar carvão, as máquinas térmicas se desenvolveram, e assim por diante. Falando um pouco sobre os gases de efeito estufa, o que são eles, né? O que define um gás de efeito estufa, cujo principal exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o dióxido de carbono, CO2. Os gases de efeito estufa são aqueles que absorvem calor, né? Então, tenho aqui uma animaçãozinha de você tendo energia chegando e atingindo um átomo, por exemplo, de CO2, uma molécula de CO2, e essa molécula interage, ela absorve essa energia e reemite essa energia, né? Não são todos os gases que fazem isso. Aí tem questões de assimetria da molécula que vão influenciar na maneira como esses átomos interagem com a energia, depende também do comprimento de onda dessa energia, né, do tipo dessa energia que vem. Mas, então, esses átomos interagem com calor, com energia térmica, né? Então, exemplos: dióxido de carbono, metano, vapor d'água, né? Tem vários outros gases de efeito estufa também. E eles ocorrem naturalmente na atmosfera, né? Produzindo o que a gente chama do efeito estufa natural. Como é que funciona esse efeito estufa? Então eu tenho lá o planeta Terra, envolto por uma fina camada, que é a atmosfera, e a presença desses gases de efeito estufa que estão naturalmente lá, interagem com a energia que a Terra emite de volta para o espaço. Tá? Interagem com o calor que a Terra emite de volta para o espaço. Então, o Sol ilumina o planeta Terra, a Terra responde emitindo calor de volta para o espaço. E os gases de efeito estufa atuam retendo uma parte desse calor que a Terra emite. Tá? Então, a gente pode pensar que os gases de efeito estufa funcionam um pouco como um cobertor, talvez. Eles absorvem uma parte daquele calor, retêm aquele calor por mais tempo. Tá? E isso é absolutamente fundamental para a vida humana, para a vida nesse planeta, de uma maneira geral. Se não fosse esse efeito estufa natural, a temperatura média do planeta seria de menos 19 graus Celsius. A média, né? Então, a vida, como a gente conhece, seria impossível. Tá? Então, os gases de efeito estufa, eles proporcionam que a temperatura do planeta seja amena o suficiente para que as formas de vida que a gente tem hoje no planeta tenham se desenvolvido. Tá? O que está acontecendo? Então, o que tem de ruim? Onde é que aparece o desequilíbrio? O desequilíbrio aparece quando a gente coloca mais gás de efeito estufa na atmosfera. Quanto mais gás de efeito estufa, mais o calor vai ser retido e mais energia vai ficar aprisionada dentro do sistema terrestre. E aí leva ao aquecimento que a gente está observando, né? Aqui um breve histórico, né, de como que a gente descobriu isso, né? Então,
tudo começou com o Fourier, lá em 1824. O Fourier foi um cientista que trabalhou na época lá do Napoleão, né? E ele fez a seguinte conjectura. Ele sabia mais ou menos qual era a distância entre a Terra e o Sol, e ele falou assim, olha, não é possível, a Terra está muito distante do Sol e a temperatura aqui é amena. Não pode ser que a temperatura da Terra depende só da energia do Sol. Tem que ter alguma outra coisa que está segurando o calor aqui no sistema terrestre, né? Ele não tinha equipamentos de medida muito avançados, mas essa foi a primeira conjectura que foi feita, de pensar que poderia haver alguma outra coisa retendo o calor. E isso é a atmosfera, né? É a composição da atmosfera que vai reter esse calor. Depois a gente teve, em 1856, a Eunice Foote e o John Tyndall, que fizeram os primeiros experimentos mostrando que os gases de efeito estufa, de fato, absorvem o calor, né? A Eunice Foote, inclusive, é uma cientista americana, e cujo trabalho só veio à tona muito recentemente. Então, ela foi a primeira pessoa que fez um experimento desse, que publicou. Inclusive, ela foi, se eu não me engano, a primeira mulher americana cientista a publicar um trabalho, né? Só que o trabalho dela ficou esquecido. Na verdade, sempre se falava sobre o Tyndall, que era um cientista britânico. Aparentemente, eles trabalharam de maneira paralela, né? sem ter conhecimento um do trabalho do outro. Mas, enfim, a gente faz aqui a reparação histórica de destacar o trabalho dela, né? Depois veio o Arrhenius, lá em 1896, e ele foi o primeiro que relacionou a atividade humana com aquecimento global, né? Então, a gente vai juntando pecinhas no quebra-cabeça. A ciência progride assim, né? Então, um observa uma coisa, fala, curioso isso. Ele não tem o Fourier não tinha a resposta para a pergunta dele, mas ele levantou a pergunta. Isso é muito importante, né? A ciência não só responde, mas ela faz perguntas. E você faz uma pergunta, 50 anos depois alguém responde, né? E é assim que a ciência avança, né? Então, o Arrhenius foi o primeiro que fez uma conta. Ele calculou, bom, se a gente dobrasse a concentração de CO2, o que aconteceria com a temperatura? Ele estimou um aumento de 4 graus Celsius, com o dobro da concentração de CO2. Não está muito distante do que a gente pode prever hoje, né? Aí, avançando mais lá para frente, a gente teve o Keeling, que foi uma pessoa que estabeleceu medidas muito precisas da concentração de CO2 em regiões de background, né, que a gente chama no planeta Terra, para acompanhar essa evolução. E assim por diante, até na década de 70, o desenvolvimento desses modelos matemáticos que eu expliquei para vocês, até mais recentemente a criação do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU, que reúne centenas de cientistas que trabalham na área, revisando a literatura, pesquisando, reunindo os trabalhos de cientistas do mundo inteiro que fazem pesquisa nessa área para chegar num consenso científico, tá? Então, o fato de que o planeta está aquecendo é um consenso, e acho que nem preciso convencer vocês disso, porque a gente sente isso. O fato de que esse aquecimento é devido à atividade humana é um consenso na ciência hoje, certo? Não é um cientista que está falando isso, são centenas de cientistas que, reunindo evidências, afirmam isso, né? Então, hoje, a gente compreende de maneira bastante completa como é que a atmosfera, os constituintes que estão na atmosfera, interagem com a energia que vem do Sol e com a energia que é emitida pela Terra em resposta. Tá? Então, aqui é uma figura um pouco mais técnica, onde vocês estão vendo no gráfico de baixo bandas de absorção, dependendo do comprimento de onda ou da cor da luz ou da energia que está sendo emitida, né?
tem os gases de efeito estufa ali absorvendo calor. E aí, então, esse aumento, né, na concentração de gases de efeito estufa é o que está causando esse aquecimento, retendo energia no nosso sistema. A gente consegue calcular, então, cada etapa, né, do quanto incide, do quanto reflete, do quanto é absorvido pela superfície. A gente consegue, com as observações que a gente tem, quantificar cada etapa desse, né, que o caminho que a energia faz, né, desde que o Sol incide energia, a Terra responde. A gente consegue calcular cada etapa dessa e quantificar exatamente o quanto é esse desbalanço, né? Então, a gente quantifica em watts por metro quadrado qual é a potência, né, a energia que está sendo retida no planeta desde a Revolução Industrial, né? E é inequívoco, então, que esse aquecimento é causado pelas emissões antrópicas de CO2. Quando a gente compara os efeitos, né, do aumento da concentração do CO2 com as forçantes que seriam naturais, a gente vê que as forçantes naturais não provocariam a mudança de temperatura que a gente está observando numa velocidade tão rápida. Tá? E de onde vem todo esse carbono, né, que a gente está observando? Bom, aqui um dado para vocês. A humanidade emite 11 bilhões de toneladas de carbono por ano. É um número astronômico. Tá? Esse carbono, então, vem principalmente da queima de combustíveis fósseis, que vocês podem ver ali em cinza, nesse gráfico, né? E também uma parte vem de queima de biomassa, né? De incêndios florestais, por exemplo, né? Então, a gente, enquanto humanidade, de acordo com as atividades que a gente está fazendo, estão promovendo mudanças geológicas no planeta. A gente está mexendo, alterando o modo como o planeta funciona. Por quê? A gente está transferindo carbono fóssil, que estava armazenado há milhões de anos no subsolo, então tem um reservatório enorme de carbono no subsolo. A gente está sistematicamente transferindo esse carbono do subsolo e colocando na atmosfera. Então, a gente está mudando o carbono de compartimento. Ele estava lá armazenado embaixo, a gente joga para cima. E isso tem consequência no funcionamento do sistema climático, né? Então, é uma mudança substancial. Agora, vocês vejam que nesse gráfico eu estou falando de emissões, mas estou falando também de remoções. Então, quer dizer que uma parte desse carbono que a gente está jogando para a atmosfera, ele está sendo removido também no próprio sistema terrestre, né? Então, veja, o sistema terrestre, com a sua complexidade, ele tem maneiras de atenuar mudanças. Então, de repente, tem um ser insignificante lá no planeta Terra, mexendo nas entranhas da Terra e transferindo coisa para a atmosfera. Então, o planeta, naturalmente, tem maneiras de atenuar essas mudanças. Tá? Então, uma boa parte desse carbono que a gente está jogando para a atmosfera está sendo absorvido pelos oceanos. Então, os oceanos têm um papel fundamental no balanço de carbono do sistema terrestre, né? Então, uma boa parte desse carbono está indo de volta para o oceano, tá? Com impactos ambientais também. Isso causa, por exemplo, a acidificação das águas do oceano, porque a absorção de CO2 pelo oceano acaba formando gás carbônico, que é um ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas que tem implicações para o ecossistema marinho, né? Além da absorção pelos oceanos, a gente tem também a remoção de carbono da atmosfera pela vegetação, né, pelos organismos que fazem fotossíntese. Então, retiram carbono da atmosfera, né? Então,
se a gente considera, né, tudo que a gente está jogando de carbono para a atmosfera e tudo que está saindo, também tem um desbalanço aí. Tem algo que o sistema terrestre não está dando conta de remover completamente. Então, você tem um acúmulo na atmosfera ano a ano. Quando a gente faz a conta, né, de tudo que está entrando e tudo que está saindo, a gente consegue determinar quanto de carbono está se acumulando ali na atmosfera e causando esse aquecimento que a gente está vendo. Bom, trazendo um pouco em perspectiva, né, o Brasil em relação a outros países do mundo, o Brasil é o 7º país com maiores emissões de gases de efeito estufa, né? Mas o Brasil tem algo muito diferente dos outros países, né? A distribuição das emissões, né? De onde é que vem o carbono que a gente emite? Metade do carbono que a gente emite vem do que a gente chama do setor de mudanças de uso da terra. Ou seja, vem da gente derrubar a floresta e colocar fogo. O que é uma estupidez sem fim, porque a gente está matando a galinha dos ovos de ouro em vários aspectos, né? Primeiro, porque a vegetação, os ecossistemas terrestres, eles podem remover carbono da atmosfera. E a gente pode, inclusive, cobrar por isso, né, se a gente pensar no estabelecimento do mercado de carbono e tal. Segundo, porque é uma estupidez você ter todo aquele carbono lindamente armazenado, aquele organismo, né, os organismos vegetais, que são incríveis, eles conseguem transformar luz, água em matéria, em carbono, né? Então, todo aquele carbono armazenado, não só na biomassa acima do solo, mas também abaixo, nas raízes e no próprio solo, a gente está pegando tudo isso e jogando para a atmosfera, né? Então, o Brasil é muito diferente em relação à maioria dos outros países do mundo, porque nos outros países o principal vilão, né, das emissões de gás de efeito estufa é o setor de energia, né? Então, a utilização de carvão, termoelétricas, claro, o setor de transporte também, é o principal problema da maioria dos outros países do mundo. O Brasil, não. O nosso principal problema são as queimadas, vamos colocar dessa maneira, né? E esse gráfico, então, mostra a evolução, né, do quanto que a gente tem emitido no Brasil aí, e a proporção de cada setor. Então, isso traz, essa diferença do Brasil, traz desafios importantes, mas oportunidades também, né? Então, a gente tem uma oportunidade de realmente virar uma potência global na mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Essas mudanças climáticas, então, têm uma série de impactos, como vocês podem imaginar. Então, o aumento da temperatura, que até agora foi de 1,5 graus, tem impactos muito importantes na biodiversidade. Às vezes a gente pode pensar, 1,5 graus é pouco. 1,5 graus é a média global, tá? O aquecimento em áreas continentais já é bem maior do que isso. Então, por exemplo, Cuiabá, que já é uma cidade quente, já está 4, 5 graus mais quente do que é. Então, existe um limite para isso. Não é que a gente bota mais ar-condicionado, ventilador. Existe um limite para a biodiversidade e para a gente também. A gente está adaptado a viver numa certa condição, né? Então, tem impactos para a biodiversidade, saúde humana, insegurança alimentar. Então, regiões que tinham um determinado clima estão mudando. Então, aquela produção de alimentos não vai mais poder acontecer naquele lugar, vai ter que acontecer em outro lugar. Acesso à água, com as mudanças, né, no regime de precipitação. Danos a infraestruturas, como a gente viu na calamidade que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que 93% dos municípios ficaram debaixo d'água. Sabe o que é? 93% dos municípios do Estado brasileiro ficaram debaixo d'água. É uma coisa sem precedentes. E levando até a conflitos, né? Vocês imaginam, você vai ter escassez de água em algumas regiões, água demais em outras, ondas de calor e assim por diante. Aqui eu estou mostrando o impacto das mudanças climáticas na nossa saúde. Então, pensando de uma maneira egoísta, né? Calor demais ou frio demais afeta a gente também. Não é só o urso polar.
Não é só os répteis que têm uma faixa de temperatura muito estreita que eles vivem, né? Afeta a gente também. Então, se ficar calor demais, a gente começa a morrer. Claro, a população mais vulnerável, né? Idosos e crianças que já têm o seu termostato que não funciona tão bem, são vulneráveis a essas ondas de calor, né? Então, isso é algo muito sério. Os desastres, né, que acontecem também, relacionados a secas muito intensas que a gente teve o ano passado, inundações que a gente teve o ano passado, tempestades que a gente tem toda hora aqui em São Paulo, e assim por diante. Bom, estou aqui pintando um cenário, né, difícil, né, mas vamos pensar junto agora o que a gente pode fazer, dado esse contexto, esses fatos, né? Bom, existem as estratégias que a gente usa para responder a essa mudança, podem ser divididas em duas frentes. A gente tem uma frente de mitigação, que consiste em refrear essas emissões. Então, procurar alternativas para que haja uma diminuição nas emissões de CO2 ou, se possível, uma remoção do CO2 que já está lá, na atmosfera, né? Então, esse é um grupo de estratégias. Outro grupo de estratégia é a adaptação, que é fundamental. Gente, as mudanças que a gente está percebendo, elas vieram para ficar. Isso não volta mais, tá? A não ser que a gente consiga fazer um milagre e retirar mesmo massivamente o carbono que a gente jogou na atmosfera. Então, o momento que a gente está vivendo agora, né, de eventos climáticos extremos, veio para ficar. Então, a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa ter cidades mais resilientes para diminuir esse dano, né? E aí tem algumas estratégias para isso. Vou falar aqui rapidamente, terminando já a palestra. Então, a gente precisa fazer uma transição energética, descarbonizar os nossos processos produtivos. Então, transição energética significa utilizar outras formas de energia que não sejam combustível fóssil. Não tem outras palavras. A gente precisa zerar o uso de combustível fóssil. Não tem meias palavras. Eu sei que isso tem um monte de implicações sociais, econômicas, políticas. Eu sei que isso não é fácil, mas é para aí que a gente tem que caminhar. Não tem outra solução. Não tem condição de ficar colocando mais carbono ainda na atmosfera, né? A transição energética, a gente também tem que estar atento que não dá para confiar apenas nas energias renováveis. Não dá para a gente ter a confiança na tecnologia. Eu tenho certeza que a gente vai inventar um jeito de produzir, por exemplo, hidrogênio verde, intensificar painéis solares, enfim, tenho certeza que a energia renovável vai resolver tudo. Não é bem assim, especialmente se a gente considerar que a demanda por energia, nossa, é infinita. A gente sempre quer mais. A demanda por energia cresce exponencialmente. Isso não tem fim, gente. Os recursos do planeta são limitados. Não dá para fazer mágica. Não dá para continuar com essa demanda crescente de energia. Não dá, né? Então, tem outras medidas que também precisam ser tomadas. Então, algumas mais simples, a gente pensar, né? Descarbonizar o setor de transporte, incentivar transporte público, mobilidade ativa, que é andar a pé, andar de bicicleta, tornar cidades, onde a maioria das pessoas se concentram, propícias para esse tipo de deslocamento, né? Zoneamento urbano também, né? Que você possa morar perto de onde você trabalha, né? O setor de transporte é o principal, em cidades, né, o principal emissor, né, de gás de efeito estufa. A gente tem que começar a pensar seriamente em desacelerar alguns setores produtivos e incentivar outros, né? Não tem segredo. Até assim, enquanto física, eu penso, né, a solução física é simples. A gente tem lá o problema, está entrando carbono demais na atmosfera, fisicamente é fácil, só tira o carbono de lá, ou para de jogar carbono lá. Mas, se a gente pensar em impactos socioeconômicos, políticos, eu sei que é muito complicado, né? Mas, fisicamente, a solução seria simples. E tudo isso vem junto com a gente combater
desigualdade e o racismo ambiental. Esses problemas são intrincados, né? Combater as mudanças climáticas também é combater as desigualdades e o racismo ambiental, até porque a gente pensa que os impactos das mudanças climáticas são desiguais. Se a gente pensar globalmente, né, quem são os maiores emissores de gases de efeito estufa, ou historicamente, né, desde a Revolução Industrial? São os países que se desenvolveram primeiro, né? Depois, o sul global foi na rabeira ali, né, e foi promovendo seu desenvolvimento mais recente, né? E quem é que sofre mais fortemente esses impactos do aquecimento global? É a população mais vulnerável, né? Então, isso é injusto. Então, a gente combater as causas e fazer adaptação às mudanças climáticas tem que andar junto com o combate à desigualdade, por exemplo. Tá? São problemas intrinsecamente relacionados. A gente tem também possibilidades de mitigação e adaptação na agricultura. Então, a gente tem uma boa parte do PIB do país que vem do agronegócio, né? Então, existem soluções que já estão sendo testadas, né? Não só testadas, mas tem escala também, né? Então, existem a possibilidade de você produzir alimentos sem derrubar a floresta, por exemplo, né? Então, na verdade, existe uma falsa dicotomia entre essa questão de produção agrícola e conservação. A gente sabe que uma boa parte das terras que já foram desmatadas na região da Amazônia são hoje improdutivas, né? Algumas terras foram abandonadas. Então, não há a menor necessidade de desmatar para produzir comida, né? Essa é uma contradição que é falsa, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é zerar o desflorestamento agora, né? Por vários motivos. A floresta em pé é um ativo para a gente. A gente não vai matar a galinha dos ovos de ouro, né? Inclusive, a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e aquela massa verde localizada onde ela está, ela presta serviços ambientais que são importantes, inclusive, para o agronegócio. Então, uma parte da chuva que cai na região centro-oeste, onde a gente tem o agronegócio fortemente estabelecido, ela cai lá por causa da Amazônia, né, pelo bombeamento de água, vapor d'água que a floresta faz, né? Então, se a gente remove a floresta, ela também deixa de prestar esses serviços ambientais que são muito importantes. Sem contar que a derrubada da floresta está muito ligada ao crime. Tá? São terras públicas, que alguém vai lá, desmata, coloca um boi, só para falar assim, eu desmatei e estou usando. Né? São terras públicas, são de todos. Então, isso é feito, tem sido feito sistematicamente nas últimas décadas, grilagem de terras públicas, com perdão. Né? Então, a cada 10 anos, vem alguém e fala, tudo bem, está perdoado. Quem invadiu terra pública até 1990 está perdoado. Aí depois vai afastando, não, até 95, não, até 2000. Né? Isso não pode acontecer. Né? E aí eu vou além, né? Mais do que zerar o reflorestamento, mais do que zerar o desflorestamento, reflorestar, tá? Você pode pensar que isso é um pouco utópico, mas vou trazer alguns dados aqui para vocês. Então, primeiro são os serviços ecossistêmicos que a floresta em pé desempenha para a gente. Então, as florestas armazenam e retiram carbono da atmosfera, tá? Elas são uma fonte de umidade, por exemplo, ali para o centro-oeste do Brasil. Além também de ser um capital natural, né, que pode proporcionar produtos florestais, princípios ativos para medicamentos. Então, realmente, a floresta preservada é um ativo que a gente não deve destruir. Né? Então, existem já mecanismos econômicos que podem fazer girar bioeconomia, mantendo as áreas de conservação, né? Inclusive proporcionando maneiras para que as pessoas que lá vivem nessas áreas também tenham um meio de vida. Né? Então, isso é possível, tem algumas experiências bem-sucedidas já.
né? Então, um exemplo é o mercado de carbono, que o ano passado foi decretada uma lei que está começando a formalização disso aqui no Brasil, do mercado de carbono, que basicamente funciona da seguinte forma: você pode ter setores produtivos que emitem gás de efeito estufa e que podem comprar créditos de carbono que alguém oferece. Então, sei lá, eu sou um grande proprietário e eu vou reflorestar uma região e essa floresta nova vai crescer e vai remover carbono da atmosfera. Então, eu recebo um pagamento por isso, né? Então, a empresa paga para compensar o que ela está emitindo, né? Então, isso é algo que está... essa formalização vai demorar uns anos para acontecer ainda, mas está caminhando. Tem também algo numa escala menor, que é o pagamento por serviços ambientais, que a gente tem exemplos muito bem-sucedidos aqui no Brasil. Por exemplo, o projeto do Conservador da Mantiqueira. Isso aqui eu estou falando de pequenos proprietários que são pagos pelo poder público para conservar matas ciliares, por exemplo, florestas perto de nascentes ou em cursos d'água. Isso traz benefícios não só para os proprietários, que vão ter abastecimento de água garantido ali, mas traz efeitos, né? Se você tem vários proprietários aderindo a isso, esses serviços ecossistemas atingem a escala regional, vamos dizer assim, né? Então, existe viabilidade econômica de fazer esse tipo de projeto, né? Porque os ganhos da conservação, monetariamente, são importantes também, né? Eu trago aqui essa discussão um pouco mais física, falando de entropia, que é um termo que a gente utiliza na área de termodinâmica em física, né? A gente pode pensar que o sistema econômico, do jeito que ele funciona hoje, é uma máquina que pega recursos e realiza trabalho e tem como resultado subprodutos que são resíduos, que é uma energia desperdiçada, né? Então, essa máquina voraz, que é o nosso sistema econômico, ela sistematicamente converte recurso em trabalho, tá? Que é muito bom para a gente, gera riqueza, mas tem um subproduto que é uma energia desperdiçada que não pode mais ser utilizada. E a gente precisa justamente diminuir a entropia desse sistema. Reflorestar, mitigar as emissões são algumas estratégias para diminuir essa entropia, né? Então, estou terminando já, sei que estou atrasada. Em adaptações, pensar em soluções baseadas na natureza, que é um tópico que está muito em voga agora, né? Então, por exemplo, ampliar a infraestrutura às vezes nas cidades. Isso ajuda a diminuir a temperatura durante ondas de calor importantes, tem uma série de benefícios, né? Adaptação para ondas de calor. O ano passado, que eu falei que foi um ano muito quente, né? Onda de calor muito intensa na primavera. Por exemplo, no Rio de Janeiro é comum você ter 45 graus, 48 graus. Então, é preciso tomar medidas para proteger a população desse calor extremo. Então, é preciso desenvolver estratégias, abrigos de resfriamento. A gente vai conviver isso daqui para frente. Então, a gente precisa se adaptar. E sistemas inteligentes que podem nos ajudar a otimizar processos, né? Então, essa também é algo que a gente pode contar. Então, qual que é a solução para esse problema todo, né? A solução não é fácil e requer uma mudança de paradigma mesmo. A gente precisa repensar, enquanto humanidade, para onde a gente está indo. A gente precisa fazer escolhas e a gente precisa, na verdade, pressionar aqueles que têm o poder de tomar escolhas que têm alcance global, né? Não dá mais para a gente continuar esgotando os recursos dessa forma. Isso está levando a mudanças mesmo na maneira como o planeta funciona, e essas mudanças vão nos prejudicar, né? Então, a gente precisa caminhar para eliminar o uso de combustíveis fósseis. E aí que eu destaco, né, o reflorestar e o adaptar, né? Mas isso é muito caro, isso é muito difícil.
é verdade. Mas a gente precisa caminhar para lá, precisa apontar e caminhar sistematicamente para lá. A gente não tem muito tempo, né? É caro, mas o custo da inação, qual que é o custo? Como é que a gente quantifica, né, a perda de vidas, a danos em infraestruturas? Então, isso aqui não tem preço, né? Então, o custo da inação é muito maior. Então, a gente realmente precisa se mexer. Então, termino aqui minha fala. Agradeço pela atenção de vocês. Estou disponível para responder perguntas e convido vocês, né, a verem as demonstrações que nossos estudantes estão fazendo. Acho que vocês já viram no início aqui da palestra, mas se quiserem ver depois, estaremos aí. Tá bom? Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Luciana. Então, agora abrimos para perguntas. Certo? Bom dia, professora Luciana. Está funcionando? Ah, tá, beleza. Muito obrigado pela apresentação. Eu sou aluno de Química da USP, mais especificamente Química Ambiental, né? E eu já vi muitas palestras sobre o tema e a sua, com certeza, foi a mais completa que eu já vi até agora. Você trouxe a visão socioambiental, você trouxe a questão política, você dá nome aos bois, né? Quando você menciona o agro, o desmatamento, etc. E parabéns pela apresentação. E agora, uma pergunta. Você poderia, por favor, voltar para o gráfico dos absorvedores e dos emissores? O espectro? Não. Aquele gráfico que tem, tipo, os oceanos, as florestas. Tá bom. Esse. Um pouco antes, antes, por favor. Isso, esse. Ali no das remoções, a gente consegue ver aquele crescimento atmosférico medido, taxa de crescimento. E eu queria entender um pouco melhor o que é esse aspecto, porque você mencionou dos oceanos e das florestas, né, que a gente consegue ver ali o verde e o azul escuro, mas esse azul clarinho, para mim, não ficou totalmente claro. Tá bom. Então, esse azul claro é justamente o desbalanço, é o que está sendo acumulado na atmosfera. Então, o que está na parte de cima do gráfico está jogando na atmosfera, o que está abaixo do gráfico estaria removendo, a não ser por aquele azul claro, que é o que está acumulando. Oi, Luciana. Bom dia. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu não vi. Vocês têm alguma relação entre os ciclos de atividade solar com esses aumentos? Que não deu para perceber pelos seus gráficos. Uhum. É uma boa pergunta. A gente tem o ciclo solar principal, né, de atividade, tem um período de cerca de 11 anos. Né? Então, tem essa oscilação, né, com esse período aproximado, e a gente não vê uma relação, uma correlação entre esse aumento ou diminuição da atividade solar e a mudança que a gente tem observado. Se a gente pensar na escala de tempo, já dá para perceber isso. Né? Então, a cada 11 anos tem um ciclo no Sol, e o que a gente está observando é um crescimento consistente nos últimos 150 anos. Né? Mas, para piorar a situação, né, nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, o Sol estava decrescendo a atividade. Né? Então, estava no sentido oposto, inclusive. Né? Então, não tem uma correlação. Mas a gente não se baseia só em correlações. A gente realmente tem os modelos climáticos que simulam o planeta de maneira satisfatória. A gente pode mudar ali também a quantidade de energia que está entrando, e a gente vê que isso não explica o crescimento da temperatura que a gente observou. Bom dia. Professor, obrigado pela palestra, foi muito boa. Assim como meu colega disse aqui, foi uma palestra, acho que bem diferenciada, assim, na parte física, falando de tudo, né? Mas a minha pergunta é, para além da parte física, que
bom, eu teria que estudar muito, mas eu gostaria de, vendo toda a problemática, né, como você falou, a gente precisa agir, né? Você falou que a gente precisa, não dá mais, né, para ficar assim como a gente está indo. Então, o que nós como cientistas, né, ou nós como da sociedade, né, o que é agir, né? Que pressão, como você falou, a gente tem que fazer pressão. Que pressão que a gente faz, né, na parte prática? Para além da academia, o que mais que a gente pode fazer, né? Ou então também dentro da academia também, o que mais que a gente tem que estudar sobre esses aspectos do aquecimento global? Tem mais algo que ainda não se sabe? Ou, enfim, né, dentro da academia e fora da academia, que pressão que a gente tem que fazer para, enfim, mudar o caminho, né? Tá, é uma pergunta importante. Eu não tenho a resposta completa para isso. Eu vou começar respondendo enquanto cientistas, né? Eu acho que esse problema pode ser um convite para cientistas de diversas áreas do conhecimento olhar para esse problema que é urgente, né? Então, a humanidade precisa de gente trabalhando nisso para fornecer soluções. A gente precisa de gente de exatas, humanas e biológicas trabalhando nisso, porque tem desdobramentos para todas as áreas do conhecimento, né? Especialmente as ciências humanas agora a gente precisa. Uma vez que o problema físico foi bem elaborado, né? A gente agora precisa resolver as questões de governança, que é fundamental a participação do pessoal de ciências humanas. Mas das exatas também, das ciências duras, né? Também. Podemos trabalhar, por exemplo, em tecnologias para diminuir as emissões ou remover carbono da atmosfera. Várias áreas do conhecimento estão trabalhando nisso. E a gente pode trabalhar também em soluções de adaptação. Então, isso enquanto cientistas, né? Então, é um problema que é urgente, que poderia ser abraçado por vários de nós com formação, atuando na sua área, né? Cada um atuando na sua área. Enquanto cidadãos comuns, eu acho que o primeiro passo é a conscientização do problema. Você, como um cidadão comum, mas com um pensamento crítico, entender fisicamente o que causa o problema, disseminar esse entendimento para outras pessoas que às vezes estão vivendo suas vidas e não estão preocupadas com isso. Então, trazer a importância disso. Agora, eu falei da pressão sobre autoridades, por exemplo, porque não é o cidadão comum que toma as decisões, né? Então, a gente realmente precisa se organizar mesmo, numa espécie de ativismo mesmo, né? Para se organizar e conseguir pressionar os tomadores de decisão certos, né? Então, você tem, por exemplo, uma ideia genial de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Será que é uma boa ideia? Será que isso é coerente com abrigar uma COP, uma conferência, né, do clima nesse ano mesmo no Brasil? Então, é um exemplo, né, de coisas que a gente deve se posicionar. A gente não pode se omitir. No mínimo, a gente tem que se posicionar e falar isso não faz o menor sentido. Por aí. Olá, tudo bem? Uma dúvida é referente à utilização de energia, né? Você acha que a utilização de energias nucleares elas são interessantes para conter um pouco a utilização de queima de energia fóssil, por exemplo, e que você acha que para um futuro, nem não tão próximo assim, a gente possa utilizar a própria energia gerada por fissão como energia limpa para a sociedade? Tá, uma boa pergunta também. A energia nuclear é uma energia não renovável e que pode ter impactos ambientais bastante importantes. Eu acho que ela pode ser utilizada e é utilizada. Talvez eu penso em não apostar fichas em usar, depender de energia nuclear a longo prazo.
mas, eventualmente, para conter a velocidade desse aquecimento, acho que ela pode ser utilizada sim, né? Mas é uma energia não renovável, com impactos importantes. Então, eu acho que a gente deve pesquisar outras formas de energia renovável, como você falou, a fissão. Mas, como eu falei na palestra, eu acho que não dá para a gente confiar apenas em que novas tecnologias vão surgir, que a gente vai conseguir ter fontes de energia renovável suficiente para dar conta da nossa demanda, que cresce exponencialmente. Eu acho que, além de buscar por essas energias alternativas, a gente também precisa repensar a maneira como a gente produz. Porque esse crescimento exponencial de demanda de energia não tem solução física para isso. Não dá para continuar crescendo assim. Luciana, aqui. Muito boa a sua palestra, realmente excelente, como todo mundo já mencionou, você é muito clara e passa por vários tópicos. Obrigada. Agora, ainda com relação a esse gráfico aí, pelo que eu entendi, você está mencionando 2 fontes de remoção de CO2 que são naturais, pelas florestas e os oceanos, né? Existe algum processo, algum experimento em que a gente possa provocar, a humanidade possa provocar essa redução de CO2? Sim. É algo que ficou faltando dizer aqui na minha palestra mesmo, que são as técnicas de geoengenharia. Então, existem tecnologias em desenvolvimento que visam remover o carbono que está lá na atmosfera ativamente e trazer de volta para o subsolo, por exemplo, né? Existem outras técnicas de geoengenharia também em estudo, que podem, por exemplo, refletir parte da energia do Sol para impedir que uma parte chegue, né? Então, existem, sim, pessoas trabalhando nisso. Mas pessoas trabalhando nisso do ponto de vista da pesquisa, principalmente. Por quê? O sistema terrestre ele é bastante complexo, né? Você tem interações entre todos os compartimentos terrestres, enfim. E adotar técnicas de geoengenharia em escala global pode ter consequências que a gente ainda não conhece bem. Então, mexer nas engrenagens da Terra, mexer na maneira como ela funciona, pode trazer desdobramentos que precisam ser muito bem estudados antes de colocar isso em prática, né? Então, por exemplo, tem a ideia de plantar núcleos de condensação de nuvens para que o planeta fique com mais nebulosidade e reflita uma parte da radiação solar. Tá, mas aí que partículas vão ser essas? Que consequências ecológicas elas vão ter? Se eu colocar ácido sulfúrico lá na nuvem, o que vai acontecer quando chover? Então, são uma série de desdobramentos que podem ter e que a gente precisa estudar muito bem antes de implementar. Bom, gente, então vamos agradecer finalmente a nossa palestrante mais uma vez. Obrigada, é um prazer. Muito obrigado. Bom, e queria mencionar que agora